muda de assunto porque a gente vai falar sobre autismo e superação. A gente vai bater um papo com o Mister Itajaí, Luiz Antônio, que é autista, e vamos conversar também com a neuropediatra Cristina Pozzi, que é especialista em autismo. Boa tarde para os dois, tudo bem? Tarde. Seja bem-vinda, Obrigada. seja bem-vindo, Luiz, tudo Obrigada. bem? Tudo. Vamos conversar primeiro com o Luiz. Luiz, quantos anos você tem? Eu tenho 20. 20? Isso. Quando que surgiu essa ideia, assim, de participar do concurso? Como foi? Bom, surgiu há 3 anos atrás, mas eu ainda não tinha idade para participar. Daí, esse ano surgiu a oportunidade, eu fui nas seletivas e participei. Tinha mais candidatos, mas eu fui melhor um pouco. E você ser autista, isso te deu alguma limitação nesse concurso ou não? Limitação sempre tem, mas a gente supera a cada dia, né? E a sua família, você mora hoje com quem? Moro com meus pais, no bairro Paciência. E o incentivo deles? Eles vão em tudo comigo. Então, Que bacana, doutora. Oi. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Bem. A gente falando do autismo, né? É importante a gente dizer que a família deve dar esse apoio e que não impeça de ir atrás dos sonhos, né? Sim, a família, eu sempre digo que é o primeiro ponto assim de apoio para uma boa evolução, encontro de uma qualidade de vida mais adequada, já que esse quadro traz um impacto bastante grande, não só no indivíduo, né, mas em todos do seu entorno. Então a família é um dos pilares do tratamento, do acompanhamento, da evolução. Geralmente o diagnóstico vem com que idade? O diagnóstico, sim. O diagnóstico é dado assim, nos primeiros anos. O quadro se instala entre os 2, 3 primeiros anos. Então, a depender do nível de dificuldade da criança ou do indivíduo, nesse período de vida já, por volta de 2, 3 anos, você já consegue identificar alguns sinais. Mas tem gente que passa a vida toda sendo autista e não descobre, que descobre na vida adulta mesmo? Sim, tem gente que passa a vida toda com autismo e aí tem que se entender que é uma forma mais leve, que não impactou tanto o seu desenvolvimento, o seu funcionamento e que sofre muitas vezes um problema de ansiedade ou de depressão e que passa batido assim no período, né, que é uma doença que se instala na infância, né? Não é uma doença, é um quadro sindrômico, vamos falar assim, que se instala na infância e ao longo da vida podem surgir comorbidades, como ansiedade, depressão. Então, às vezes, um adulto ou adulto jovem pode receber um diagnóstico de ansiedade, mas na base da origem da sua dificuldade, ter um transtorno do espectro do autismo leve, vamos dizer assim. Entendi. Luiz, você teve o diagnóstico ainda pequenininho? há 5 anos de idade. Com 5 anos. Isso. E quando você entrou no concurso, assim, todos sabiam que você Sim, era eu falei. autista? Teve, assim, algum preconceito, assim? Não, ou todo mundo me apoiou. Isso. Ai, que bacana, né? É importante, né? Esse apoio pelos colegas. Essa diversidade cada vez maior no nosso meio, ela tem que ser observada, respeitada e a inclusão está aí para isso, né? Deveria estar. E como mister, como que é, assim, o seu dia a dia? Como que é a sua programação? O que você tem feito? Conta pra gente. Semana passada eu tirei fotos, domingo retrasado teve reunião, daí nós tivemos reunião e tivemos treinamento, passarela, fotos. E alguma dificuldade nessas atividades? Não, normal. Tudo normal. Tudo normal. E quando a mãe, quando a criança é diagnosticada com autismo, doutora, esse acompanhamento, ele vai por toda a vida, mas ele é feito de que forma? A gente precisa compreender, assim, do ponto de vista do grau de dificuldade que o indivíduo tem, né? Porque hoje a gente sabe nos níveis do autismo leve, moderado e grave. As formas leves, elas vão tratar especificamente as dificuldades mais das habilidades sociais, a empatia, a inserção social, né? As formas moderadas e graves normalmente cursam com atraso mental, deficiência intelectual, dificuldades escolares, entre outras alterações comportamentais. Então, esses indivíduos precisam de acompanhamento mais a longo prazo. De forma geral, você trata com uma equipe multidisciplinar, considerando se há dificuldade na linguagem, a terapia fonoaudiológica,
as questões comportamentais e de habilidades intelectuais com psicoterapia, com abordagem comportamental, que é a que é mais eficaz, e outras terapias, como terapia ocupacional, psicopedagogia, musicoterapia, enfim, é uma equipe multidisciplinar. E à medida que o indivíduo vai alcançando aqueles objetivos, você não precisa permanecer a vida toda, né? Você vai ajustando, e ele vai estar mais adaptado, a família e a escola trabalhando junto. Então, você às vezes para tratar uma questão mais pontual ou outra, não é algo... Doutora, você sabe dizer se esse apoio tem pelo Sistema Único de Saúde ou é uma rede de apoio que a família tem que procurar com convênio ou rede particular? Existem leis que garantem esse acesso no sistema público, né? Então, existem serviços, deveriam existir mais, a demanda sempre é maior do que a oferta. Mas existem serviços de atendimento multidisciplinar em instituições como a PAI, o Centro Especializado em Reabilitação, AMAS, né? E a própria rede assim, básica, né? Tem psicoterapia, fonoterapia nos postos de apoio, né? Mas a gente, no dia a dia, percebe que essas famílias rodam muito. Você não tem a garantia desse serviço de forma muito fácil. A AMA até foi criada por isso, né? Para dar um apoio a essas famílias também, uma orientação, que acredito que a família deva ficar um pouco perdida no começo, né? Em geral, você percebe que essas iniciativas são de pessoas que estão padecendo daquela dificuldade. Querem ajudar, né? Sim. Luiz, qual grau de autismo você tem? O meu é considerado leve. Leve? Isso. Tem um recado para você. Pode colocar, produção. A Rita, parabéns, Luiz, que Deus te abençoe e muito sucesso. A torcida, tá vendo? Obrigada, gente. Obrigada, doutora, pela participação. Quem quiser te localizar, como faz? Tem uma rede social para a gente passar? Sim, Cristina Pozzi. Eu tenho uma clínica, que é a Clínica Glia, fica na Lauro Miller 522. Eu sou a professora na Univale. Na Univale também, então, né? Especialista nesse assunto também, né? Sim, doutora? Tenho mestrado, doutorado nessa área e estudo bastante esse assunto porque me interessa. Muito obrigada pela participação. Obrigada. E a sua rede social, Luiz, para os fãs já irem curtindo? O Facebook é Luiz Antônio e o Instagram é Oficial Quadra. Muito obrigada pela participação. Sucesso. Obrigado pela oportunidade.